Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Natália, sou aluna de graduação de agronomia pela UFPR e hoje trago um vídeo referente a perfilômetro do solo. Bom, aqui eu trouxe os temas que eu vou abordar nesse trabalho, como as características de um perfilômetro, análise de dados obtidos, modelos e a importância agronômica. Bom, o que é um perfilômetro? É um aparelho utilizado para avaliar a qualidade de operação de máquinas e implementos de preparo do solo em geral, sendo possível analisar variáveis relacionadas a perfil de mobilização do solo, profundidade média, empolamento, a área de elevação. E essa utilização do perfilômetro no campo, pelo método tradicional, que é o que está aqui nessa imagem, em que o mapeamento de dados é feito a partir de cotas, que é determinado através de folhas de papel quadriculado, tornando um processo mais cansativo e demorado. Então, mais para frente vai surgir a necessidade da modernização. Mais para frente eu vou mostrar a foto. Alguns estudos mostram que o equipamento de mobilização do solo necessita de conhecimento detalhado do perfil do solo em geral, da superfície após a realização da operação da mobilização e da superfície interna do solo mobilizado. O perfilômetro a gente vai obter os dados referentes ao perfil transversal do solo, antes e após a passagem da ferramenta de mobilização. E daí esses dados a gente vai ter a partir de coordenadas cartesianas. Bom, aqui eu vou falar sobre cada uma delas, sobre a importância agrícola. Bom, começando pela condutividade hidráulica, em que o perfilômetro ele é um instrumento utilizado para medir as variações da condutividade hidráulica do solo em diferentes profundidades. A condutividade hidráulica é uma propriedade que indica a capacidade do solo em permitir a passagem de água através dele. O perfilômetro vai ser composto por uma sonda que é inserida no solo e registra as informações sobre a condutividade hidráulica em diferentes camadas. E essas informações vão ser essenciais para entender como a água se move no solo, como isso afeta o processo de infiltração, drenagem e disponibilidade de água para a planta, em que é de extrema importância para a gente saber, para poder colocar alguma cultura. Bom, aí aqui agora eu vou falar sobre a avaliação da capacidade de armazenamento de água, em que ele pode ser utilizado para avaliar a capacidade de armazenamento de água, em que através de análise de dados coletados pelo perfilômetro, a gente vai identificar as camadas que possuem maior capacidade de armazenamento de água, bem como as que apresentam menor capacidade. Informações importantíssimas para a área agrícola, mais especificamente para o crescimento de plantas. E com base nessas informações, a gente consegue tomar decisões sobre o manejo do solo. Bom, aqui resistência da superfície do solo, em que ao medir as variações do solo em diferentes profundidades, o perfilômetro vai fornecer informações sobre a compactação, textura e umidade do solo, que são fatores determinantes para a resistência do solo à mobilização. A resistência do solo à mobilização por máquinas está diretamente relacionada à capacidade do solo de suportar cargas e forças aplicadas durante a operação de máquinas agrícolas, e que um solo compactado, por exemplo, ele tende a apresentar maior resistência à penetração das máquinas. E as informações obtidas pelo perfilômetro, é possível identificar áreas com maior resistência à penetração e tomar medidas adequadas para melhorar as condições do solo, como práticas de manejo que reduzam a compactação, a adoção de cultivos conservacionistas é um exemplo. Bom, agora o preparo do solo para a semeadura, em que eu vou falar um pouquinho também, em que ele pode ser utilizado para auxiliar na realização da semeadura do solo de diversas maneiras, em que ao medir a variação do solo em diferentes profundidades, o perfilômetro fornece informações valiosas sobre textura, densidade, umidade e outros parâmetros, que vão ser importantes para a gente determinar condições ideais para a semeadura. E com base nos dados obtidos pelo perfilômetro, vai ser possível identificar áreas do solo
que podem apresentar restrições para o crescimento de plantas, como também a compactação, que já falamos, a presença de camadas endurecidas ou excesso de umidade. E essas informações vão permitir tomar decisões mais importantes e mais informadas sobre o preparo antes da semeadura. Por exemplo, se o perfilômetro identificar uma área compactada de solo, vai ser possível realizar uma operação de descompactação antes da semeadura para melhorar a penetração das raízes e desenvolvimento das plantas. Da mesma forma, se identificar alta umidade, pode ser necessário adotar medidas de drenagem para evitar problemas de encharcamento das raízes. E aqui a resistência do solo, a mobilização por máquinas, que já falamos um pouquinho também junto com a resistência à superfície do solo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de perfilômetro e que, como eu disse ali no começo, com o tempo foi tendo a necessidade de melhorias para facilitar o trabalho. Antes as cotas eram feitas à mão, a partir desse perfilômetro, e que mais para frente a gente teve a modernização para o eletrônico, que ele é uma tecnologia elaborada para aquisição de dados precisos, que por meio de sensor a laser a gente consegue obter a estimativa do sensor até a superfície do solo. E o método eletrônico ele não vai diferir estatisticamente do tradicional. E a aquisição ocorre em menor tempo, porque os dados eles vão ser jogados para um gráfico já, para poder facilitar a análise. Aqui eu trouxe dois exemplos, o rugosímetro e o laser ou digital. A faixa de preço do rugosímetro vai de $200 a $400. Aqui eu trouxe um exemplo de gráfico, aqui juntamente com programas digitais, e quando você vai analisar o solo, ele fornece os gráficos para poder analisar. E aqui eu trouxe um exemplo, um experimento prático em que foi analisado um grau de compactação e que foi utilizado um perfilômetro para obter, para determinar a área mobilizada. E que o perfilômetro tradicional, eles determinaram o afundamento de pneu de trator antes e depois da passada. E daí foi verificado pelo perfil do solo, através do perfilômetro, se houve um aumento de compactação, umidade e concentração de matéria orgânica. Aqui estão as referências do meu trabalho. E muito obrigada!